Ai, socorro. Aí, oi gente, tudo bem? Vou entrar de novo, vou fazer a cabeça de novo, porque a conexão não tava boa. Mas agora a gente já entrou ao vivo, vocês estão acompanhando a gravação do Reputação em Foco de segunda-feira. E hoje eu estou recebendo a minha querida amiga Neivia Justa. A Neivia aqui é executiva, trabalha no setor corporativo há muito tempo, já tá aqui em São Paulo há 25 anos, né, Neivia? Você falou com comemoração aí nos próximos dias, né? E nós vamos falar um pouquinho de empoderamento feminino. Vamos falar sobre o movimento que a Neivia está encabeçando, que é Onde Estão as Mulheres, tá bom? Então, quem gosta de acompanhar a Reputação em Foco, fica aqui com a gente. Se quiser fazer pergunta para a Neivia, deixa aí embaixo, que depois ela dá uma olhadinha e responde. E se quiser também, que eu tire algumas dúvidas, por favor, poste que a gente se fala depois do programa, tá bom? Só é muita informação. Gravar, fazer ao vivo e responder, não é verdade? Opa! Aí não dá. Então, vamos lá. Opa, peraí. Desculpa, gente, aqui desastrada, pisciana desastrada. Vamos lá, Amandinha? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, pode? Desculpa, achei que você tinha feito alguma coisa. Está começando mais um Reputação em Foco. Eu sou a Camila Andrade, sou diretora da agência Porte e apresento o Reputação em Foco toda semana aqui pela Rádio Mega Brasil Online. Já há 5 anos, Amandinha? Já quase, né? 4,5, por aí, né? Então, muito assunto no Reputação em Foco. E, para quem não sabe do que a gente fala, nós trazemos pessoas que têm reputação positiva e têm uma história, óbvio. Porque para você construir uma reputação é uma jornada árdua e eu entendo que é uma coisa que nunca para. Jamais para. Porém, em alguns segundos a gente pode destruir facilmente se a gente não mantém, né, essa jornada positiva. Sempre trago, então, personagens interessantes da vida real, né, do mundo corporativo ou não, para falar de sua história e como é que ela conseguiu chegar onde ela está. Hoje não é diferente, eu trouxe a Neivia Justa, ela que hoje está encabeçando o movimento Onde Estão as Mulheres. Ela é do mundo corporativo, né, Neivia? Tanto tempo no mundo corporativo, como diretora, como gestora, você vai contar pra gente como é que você chegou nessa ideia, né, nessa sensação, é a hora, preciso ajudar as mulheres. E para isso a gente vai começar do início. Eu brinco aqui, vamos começar do início, quer saber tudo, eu já te conheço, sabe que eu te admiro super, né? Falei com o Patrick, escolhe uma mulher maravilhosa aí. Não falei isso, falei outra coisa, mas assim, pra gente poder encerrar o programa, ele falou, vamos terminar o programa com Nina Simone. Pra quê? Em homenagem à Neivia, pra gente poder falar um pouquinho de você, querida. Sabe que eu te admiro e já conheço sua história, mas tem uma galera que ainda não conhece. Então, me conte e conte para eles como é que foi o início, assim, da sua carreira. Você tá em São Paulo há 25 anos. Amanhã eu faço 25 anos de São Paulo. De São Paulo, olha só, comemorando bodas de prata não em São é, Paulo. Não é. Então, uma cidade que eu amo de paixão, né? Você não pretende sair. Não. E eu vou contar um pouquinho, aí vocês vão entender. Eu sou cearense. Sim. Né? Comecei minha carreira lá no Ceará, sou formada jornalista pela Universidade Federal do Ceará. E comecei minha carreira ao contrário, né? Geralmente as pessoas terminam como apresentadora de TV, como colunista, e eu comecei como apresentadora de TV, de 2 programas ao vivo lá no Ceará, começo da década de 1990. Tá. E uma coluna que chamava Saia Justa, era uma coluna de variedades. Que bacana! Do Jornal Povo. Tá. E durante 1 ano foi a coluna mais lida do Ceará. Que bacana! Só que imagina uma mulher, né, jovem, solteira, no Ceará aos 23 anos, o que ela tá fadada a quê? Casar. É. E eu não queria casar aos 23 anos, eu achava que o mundo era muito grande. Sim. E eu queria viver, viajar, né, exercer o meu livre-arbítrio. Como meu pai não gostava da minha profissão, eu falei, vou para São Paulo fazer uma pós-graduação em marketing. Tá. E aí ele praticamente me botou dentro do avião. Falou, ótimo, imagina, começo, né? Eu vim pra cá em 93, era quando o marketing tava explodindo. Sim. Mudei pra cá com a cara e a coragem. E ele adorou. E ele adorou. Opa, minha filha. Não conhecia ninguém, não tinha parente, não tinha nada. Nem tinha feito a prova ainda, mas eu sou tão confiante que eu mudei e fiz a prova, passei, deu tudo certo. E aí eu comecei a minha carreira aqui na área de marketing, né? Trabalhei numa petroquímica como assistente de marketing.
Depois eu fui para uma startup de uma multinacional americana de relógios, que era a Timex. Sim. E quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar dos Ironman da vida. Sim. E eu fui para a Timex, foi super curioso. Eu tinha 25 anos e fui chamada para uma posição de gerente de produto. E eu não sabia nem o que fazia um gerente de produto. Mas como eu sempre fui muito corajosa, eu aceitei a proposta. E eles me chamaram só por um motivo, porque eu falava inglês fluentemente. Pois é. Que pra mim foi uma surpresa quando eu cheguei aqui de descobrir que as pessoas não falavam inglês. Sim, Né? sim. Até hoje ainda é um problema, sim. mas imagina há 25 anos. Muito eu mais, já falava fluentemente, meu pai era um visionário, eu comecei a estudar inglês com 7 anos, eu morei na Inglaterra para aperfeiçoar, então eu vim e o inglês me abriu muitas portas, né? Fiquei na Timex, aprendi, tive uma exposição muito precoce a um modelo integrado de negócio, porque era uma startup, era tudo muito pequeno, nem se falava em startup naquela época, né? Mas eu fui exposta a reuniões de diretoria com 25 anos, sem nem saber o que fazia um gerente de produto, né? Então imagina. Sim. Me tive como meu mentor o presidente da empresa, que chegou para mim e falou: eu vou ser o seu mentor. Você vai aprender comigo. Me acompanha que eu vou te ensinar. Sim. E ele dizia: é mais fácil eu ensinar você a ser gerente de produto do que ensinar a outra candidata a falar inglês com a fluência que você tem. Pois é, ele tem toda a razão. Então o inglês de fato me abriu muitas portas. De lá eu fui para a Natura para gerenciar toda a publicidade da Natura na construção da nova marca da Natura. Foi uma jornada incrível. Foram quase 6 anos na Natura. E a Natura exerce um papel muito fundamental na minha vida, porque eu comecei a namorar o meu marido, eu casei, eu fiquei grávida e eu tive a minha primeira filha no período em que eu estava na Natura. Então eu tenho um vínculo emocional muito grande com a marca. Mas quando a minha primeira filha nasceu, eu saí de licença maternidade e não fazia sentido para mim continuar na Natura por um motivo muito simples. O escritório era em Cajamar. O meu marido na época trabalhava no Rio, ele é carioca, a gente não tem família aqui. E eu falei, bom, não botei uma criança no mundo para ficar viajando para Cajamar todo dia e morando num berçário. Por melhor que fosse o berçário. Sim. E também não botei uma criança no mundo para ficar em Moema com uma babá, eu em Cajamar e o pai no Rio de Janeiro. Pois é. Não dava. É uma coisa impossível, sim. Aí eu falei, vou sair. Eu tinha entrado um ano antes como sócia de uma boutique de joias, adoro design, sempre adorei. E resolvi ser empreendedora um pouquinho. Fiquei durante 4 anos fazendo a gestão da OS, que era a marca da gente, que ficava ali na Doc Lobo. O meu sócio era ótimo, porque ele era espanhol e era designer, então ele não gostava de fazer gestão. Aí ficou com você essa Ficou parte, comigo, ficou com a parte eu me mantive ativa, né? E pude ter a minha segunda filha. Depois de 4 anos, eu falei, bom, tá na hora de voltar. Aí voltei, foi fácil voltar, né? E acho que isso é uma coisa legal de dizer para as mulheres que têm esse receio de sair do mercado. Parar e ficar perdida depois, esquecida, lógico, né, na verdade. Eu tive um pouco de sorte também, porque encontrei um gestor incrível, que para ele não importava se eu tinha ficado 4 anos fora do mundo corporativo, se eu tinha 2 filhas pequenas, ele queria a minha experiência e o meu conhecimento para o que ele precisava fazer. E fui para a Skin, montei a área de comunicação corporativa da Skin. Quando eu saí da Skin, eu fui para a GE, montar a área de comunicação externa da GE e depois gerenciar toda a reputação da GE no Brasil. Que foi quando eu te conheci. Foram 3 anos também. A GE foi uma grande escola para mim, me deu todo um outro conhecimento de integração, de mercado B2B, de tecnologia, de inovação. Era uma empresa muito inovadora. Da GE eu fui para a Goodyear para montar a área de comunicação da Goodyear na América Latina. Foi a minha primeira posição de fato regional. E foi aí que despertou em mim a questão do feminismo e do... Foi nesse momento. Onde estão as mulheres foi um pouquinho depois. Mas esse episódio da Goodyear, eu diria para você que fez brotar em mim, aflorar em mim a feminista que eu sempre fui, mas que eu não tinha consciência que eu era. Sim. E o que foi isso? Eu fui para a Goodyear e eu me dei conta que eu era a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria na Goodyear América Latina em 99 anos. Pois é, olha só. E aí,
Pra mim era só um dado aquilo. Tá. Porque quando eu tô há 25 anos no mercado de São Paulo, né? No grandes empresas. Sim, sim. Quando eu entrei, essa conversa não existia. E não tinha mulher em posição de liderança, não tinha mulher presidente. Eu não tive nenhuma mentora mulher, né, ao longo da minha carreira, até bem pouco tempo. E não tinha referência feminina. A gente tinha que entrar e jogar no mundo masculino criado para homens. Claro. Né? Então, para mim, aquilo era só uma informação. Eu só me dei conta do que significava aquilo quando eu tive um feedback de fora para dentro. Eu fui fazer uma palestra e quando eu contei isso como uma mera informação para falar, o mundo está mudando, olha a diversidade aqui, né? Eu sou a primeira mulher. As pessoas enlouqueceram e começaram a me chamar para fazer palestra e para participar de evento. E aquilo foi meio assustador, porque eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Claro. E eu comecei a estudar a questão da equidade de gênero, do empoderamento feminino, da liderança feminina e comecei a ficar horrorizada, né? Com os dados aí realistas mesmo. Com os dados que são assustadores. Não só dentro da empresa que você estava, mas fora. A sociedade inteira, sociedade. né? A gente tem 0 de representatividade. E aí tem os dados de mercado que são incoerentes com a falta de representatividade. Eu fui olhar e falei, gente, vai levar 100 anos no mínimo para a gente ter as mesmas condições, né, de igualdade, de acesso às posições, às promoções, a tudo na sociedade. Eu tenho 2 filhas. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar o mundo melhor para essas meninas, para a geração delas. E eu sempre falo, assim, para minha geração, o que vier é residual. Eu já construí a minha carreira no mundo masculino. Sim. Agora, as minhas filhas, que têm hoje 14, 12 anos, e a geração delas, elas merecem receber um mundo mais justo, mais igualitário, né, mais inclusivo e mais sustentável. Né, que eu falo que foi nessa hora que eu descobri qual era o meu propósito. E o meu propósito é trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, inclusivo, igualitário e sustentável para a geração das minhas filhas. Que maravilha! É muito difícil ouvir um profissional ou uma pessoa, não importa, mesmo que ela seja uma dona de casa, falar com convicção qual que é o propósito dela. Isso é muito difícil, que nem as empresas entendem quais são os propósitos dela. Aliás, elas entendem, ganhar dinheiro. Mas assim, a gente sabe que não é isso, né? Que ganhar dinheiro é uma consequência desse propósito, Sim. né? E aí você tem isso com clareza. Eu tenho muita clareza e a partir desse momento em que eu me dei conta de qual era o meu propósito, todas as minhas escolhas de carreira estavam alinhadas. Convergiram para isso. Total, sim. E aí veio Onde Estão as Mulheres. Eu segui com a minha vida executiva, só que em 2016 eu estava extremamente incomodada e eu não sabia dizer o que era. Mas eu olhava para um lado, olhava para o outro, lia o jornal, olhava uma revista, via um programa de TV, ia para um evento, via anúncio de evento e só tinha homem. Sim, eu falei, gente, não tô representada em lugar nenhum. O que acontece aqui? E comecei a reclamar, e eu tava ficando uma chata. E eu sou adepta da filosofia do fail small, fail fast, né? De cabeça de startup. Então, assim, você faz pequenininho, errou, conserta, aprende, faz de novo. Vai fazendo, Isso. vai fazendo. E diga assim, faz o que está ao seu alcance. Claro, sua parte. A gente tende, pela nossa cultura, a querer só lançar alguma coisa quando ela está perfeita. É grandiosa, quando está tudo mapeado, Exato, todos os riscos estão mapeados. É verdade. E aí, muitas vezes, a gente não faz nada porque a gente quer chegar no ótimo. E o ótimo é inimigo do bom, né? E é bom testar. Aí eu falei, bom, o que eu tenho? Eu tenho um celular que tira foto. Eu tenho esse monte de imagem que só tem homem para todo lado. Vou usar as minhas redes sociais. Criei uma hashtag, eu já fazia alguns testes, né, nas redes por um vício de trabalho, né? Eu preciso testar o que funciona e o que não funciona do ponto de vista de comunicação. Sim, tem que testar, claro. Falei, vou testar isso aqui. Criei a hashtag Onde Estão as Mulheres e me coloquei uma meta que uma vez por dia, qualquer que fosse o dia, eu ia postar uma foto onde só tivesse homem e ia colocar a hashtag Onde Estão as Mulheres. E assim começou Onde Estão as Mulheres, no meio de 2016, tem 1 ano e meio que eu tô fazendo. Sim. E a capacidade de mobilização disso, que começou dessa maneira absolutamente simples, por uma inquietação pessoal, é impressionante. Impressionante
Porque assim, eu digo que o maior papel hoje deste movimento que eu criei é trazer para a consciência aquilo que as pessoas não enxergam. Elas veem, mas não enxergam. Então elas acham, como eu achava que era só um dado, eu ser a primeira mulher em 99 anos, a gente está tão acostumado com o mundo masculino, com todos os modelos masculinos, que o fato de você abrir o jornal todo dia e todos os anúncios só terem homens, todos os programas de eventos só terem homens, é natural. Então a gente tem que trazer essa inquietação. Né? A gente se acostuma, né? A gente sabe a importância disso e a gente até tem esse posicionamento positivo com relação a nós mulheres, mas você tem razão, a gente se habitua, né? E não percebe. Outro dia foi muito engraçado, eu fui fazer uma reunião e foi um almoço, né? E quando eu cheguei no almoço, tinham 10 homens sentados na mesa. E a hora que eu cheguei, eu senti um impacto, assim. Aí eu fiz assim, nossa, gente, não tem nenhuma mulher nessa mesa. Eu falei pra eles, né? Aí eles olharam, assim, um pro outro e continuaram conversando, entendeu? E realmente, eu cheguei, depois não chegou mais ninguém na reunião. Então eu fui a única mulher a participar daquela reunião. Não que fez alguma diferença pro projeto que estava sendo desenvolvido, né? Mas assim, me impactou aquela cena. E não é um ambiente inclusivo. Me impactou. E a gente estava num restaurante, mas assim, foi um pouco, me causou um certo impacto, assim. Eu falei, nossa, que coisa esquisita, né? E aí você olha para um lado, olha para o outro, quando você olha os dados. As mulheres são 52% da população brasileira. Mas então, onde que elas estão, né? Onde estão as mulheres? Nós estão? somos responsáveis por 80% das decisões de compra. Pois é. Isso é um então, outro assim, poder. Isso não é uma questão de... As empresas têm que entender que a representatividade feminina, e não só das mulheres, mas de todas as minorias, LGBT, pessoas com deficiências, negros, gordos, pessoas com mais de 50 anos, né? A diversidade, ela é uma realidade. Mas a inclusão é uma escolha. E é uma escolha de negócio. Sim. Porque senão, daqui a 20 anos, as empresas que não fizerem essa escolha, elas não vão existir. Porque não terão consumidores para isso. Pois é, se eu não sou representada e eu sou responsável, já imaginou se todas as mulheres resolverem boicotar uma marca? Porque a marca é machista, sexista, homofóbica, o que seja? Sim. Ela quebra. Ela deixa de existir. É verdade. Não, é verdade, sim. E a gente sabe disso, né? Apesar de participar de eventos e ver os discursos bem legais, dos diretores de marketing, das agências de comunicação, porque a gente tem que trabalhar com propósitos, né, com alinhamento, o engajamento através de propósitos, a gente sabe disso, e algumas empresas até fazem, só que é aquilo que a gente estava conversando, na prática, não é bem assim que o negócio funciona, e realmente essas empresas vão começar a perder consumidor, e aí só quando doer no bolso, que eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Não sei ainda se será assim, mas se isso acontecer, vai ser bem atrasado, foi isso que você falou, e elas vão acabar quebrando, porque não há tempo hábil para recuperar isso, né? Como é que você recupera uma má imagem desse tipo que você está falando? Por exemplo, machista, né, preconceituosa e tal, homofóbica. É complicado, né, recuperar isso. E olha, é assustador, porque assim, eu vejo hoje como que eu tenho feito algumas empresas prestando atenção e mudando um pouco, incluindo mulheres nas suas campanhas. Sim. Mas ainda tem um monte de empresa que paga a publicidade cara e tem a capacidade de colocar só homem. Ontem mesmo eu postei, eu tenho uma página no Instagram que eu só posto essas imagens, chamando Estão as Mulheres, e tem uma fanpage também no Facebook. E é assustador, porque eles estão vestidos iguais e estão falando de que o que eles mais valorizam para entregar o produto top deles são as pessoas. Pois é, né? Então, sei lá. A pessoa, desde que seja homem. Desde que seja homem, né? Exatamente. Só que o que eles produzem é um bem de consumo que a mulher compra e que faz parte do dia a dia da gente. Pois é, totalmente desconectado da realidade, né? Tá totalmente desconectado, né? E é legal ter essa percepção, porque humanizar não é só colocar um ser vivo lá,
Né? Porque senão a gente podia colocar cachorrinhos, Sim. então, sei lá, gatinhos, É. alguma coisa assim, né? Colocar homens lá. Né? É óbvio, foi o que você falou, tem marcas que trabalham com mulheres e tal, mas eu ainda acho que são marcas que trabalham com produtos de beleza, são marcas assim que tem algum produto que está por arquétipo conectado com a mulher. Sim. Então essas marcas têm que trabalhar então com mulheres, ok, tá. Mas no geral, tirando elas, a gente vê mesmo. Mas sabe o que é mais curioso? Eu já trabalhei em algumas marcas, né? Algumas empresas que são femininas. Bem femininas, O público exatamente. prioritário são as mulheres. Sim. Quando você vai olhar a alta liderança dessas empresas, São homens. são homens. Pois é. E eventualmente tem uma, duas, três mulheres. Tá. Em 12. Sim, né? sim. Só que, se você olhar a linha de sucessão do presidente, raramente tem uma mulher na lista. Entendi. Então, a situação não muda desse jeito. Sim. É verdade. E aí a gente remete para uma outra ponta, que é hoje a que mais me inquieta, eu tenho duas fontes de inquietação, que é como é que a gente está educando as nossas crianças. Pois é. Se a gente está reforçando, né, esses conceitos. Porque em essência, não é nem em tese, em essência, todos nós, mulheres e homens deste país, somos, em algum grau, machistas, preconceituosos, homofóbicos, sexistas. Em algum momento a gente dá uma pisadinha na bola. E a gente dá uma pisadinha na bola nas frases feitas, nas piadinhas. Sim. Eu falo sempre, o humor é primo irmão do preconceito. Porque depende assim, se dói pra alguém, não é. Não é humor. Então já Só virou... é piada Ou se virou eu bullying e ou você preconceito. achamos engraçado. Se eu não achar engraçado, é ofensivo. Exatamente. Né? Se tá prejudicando alguém, seja que pessoa for, por qual razão seja, não é piada. Não é piada. Não é piada. É verdade. Neiva, a gente vai continuar com esse assunto gostoso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Tá. Vamos ver aqui. Isso, vamos lá. Ó, a gente vai continuar nesse mesmo papo, assunto. Você falou que tem um Face e um Instagram. Isso. Eu achei que você tava só com o Instagram. Não, eu tô com o Face e eu posto no LinkedIn, que é onde Isso, tem maior... que eu vejo mais suas postagens no onde tem LinkedIn. maior engajamento é no LinkedIn. Que é o seu mesmo, que é o né? meu pessoal, Você acaba porque o postando... LinkedIn eu não tenho uma empresa, né? Então eu não consigo criar o LinkedIn não tem uma possibilidade de um movimento ter uma página. As páginas assim corporativas do LinkedIn, elas não têm assim grandes impactos, assim, não pegou isso, né? Sabe uma coisa louca? Que eu era a maior divulgadora do Pulse do LinkedIn, mas acho que eles mexeram no algoritmo e o grau de engajamento do Pulse é muito baixo. É verdade, eu também publicava mais artigos no Pulse. Eu parei de publicar, eu tô trazendo pro post do dia a dia, lá na timeline. Eu faço o texto e publico lá. Quando a gente começa a criar, e é bom isso que o pessoal do LinkedIn deu uma olhadinha aí também, quando a gente começa a criar dificuldades para as pessoas entrarem, acessarem, e aí tem que entrar ali, publicar lá e fazer, não é só pro LinkedIn, né? Mas quando a gente fala de plataformas, de redes, as pessoas vão deixando de usar. No início começa a ficar bacana, depois, poxa, eu vou ter que compartilhar ali, publicar ali, depois você, né? Quanto mais integrado estão as coisas e mais acesso você tem rápido, né? Esses desenhos de tecnologia tem que ser melhor repensar. E eu acho que eles priorizam alguns temas mais focados em carreira ou em emprego. Sim. E os temas que são mais comportamentais, eles ficam escondidos em algum lugar, né? Então eu não publico mais no Pulse. Vamos lá, Mundinha. Tudo bem? Então tá. Bom, aí o que a gente vai falar, né? Vamos continuar falando de onde estão as mulheres, a gente tá nesse caminho legal pra gente justificar, falar, né? Contextualizar o seu movimento. Eu acho que isso é bacana. A gente podia falar um pouquinho mais dessa questão que você contou pra mim nos bastidores, né? De que as pessoas começaram a te seguir e algumas pessoas, não mandava pra você e tal. Eu achava que isso também fosse bacana, porque isso também é um comportamento. E eu posso falar dos haters também. Também dos haters. E tem outra coisa. Quem manda mais pra você? Mulheres ou homens? Agora tem sido mais homens. Olha! Então, você tá vendo um dado... Pois Vamos lá. Bom, voltamos com o segundo bloco do Reputação em Foco. A Amandinha tava ficando brava comigo, a luzinha vermelha acendendo, mas não dá para interromper o assunto. O pensamento tava indo num caminho bem interessante. A gente vai continuar aqui, Neiva. Você tinha falado para mim que depois que você começou a postar
todas essas ideias, onde estão as mulheres, não demorou muito, as pessoas começaram a escrever. E depois algumas pessoas começaram a compartilhar coisas com você, né? Sim. E em que momento foi? Demorou um pouquinho? Olha, eu comecei, acho que em outubro de 2016. Ah, você já começou no final do ano. Isso. E era um movimento do eu sozinha. Me myself and I, sim, né? sim. Sim. Mas antes do Natal, ou seja, 2 meses depois, eu já tinha gente fazendo curadoria pra mim, sem eu pedir. Então as pessoas entravam no inbox do LinkedIn, né? É onde eu tenho o maior engajamento hoje. No seu LinkedIn. É no meu LinkedIn pessoal, né? Pelo público, provavelmente, né? E claro. É uma discussão mais que ainda está muito no circuito das empresas, do corporativo. Né? Do corporativo. Então as pessoas começaram a entrar no Messenger, né? No inbox do LinkedIn e compartilhar comigo. Neive, olha só, por que você não posta? Olha aqui, posta isso aqui. E eu comecei a identificar aquele padrão de comportamento e eu dizia, mas por que você não posta? Sim. Eu falei, porque a hashtag é nossa, é um movimento, não é minha. Não, eu prefiro que você poste. E isso começou a se repetir muito. E eu falei, caramba, elas estão... no começo eram mais mulheres. Elas estão intimidadas. Elas estão com medo de postar e serem retaliadas nas empresas. Era isso que eu ia falar. Onde elas trabalham. Porque as empresas estão bem conectadas com o LinkedIn. Né? Principalmente o RH, hoje em dia, tá de olho no LinkedIn. E o medo, né? Sim. De colocar alguma coisa que nem tem a ver com a empresa. Né? Foi uma matéria que ela viu que só tinham homens, ok. Mas e se aquilo for uma crítica velada ao comportamento da empresa em relação às mulheres? Sim. E pode ser chamada para conversar, sei lá. Eu já conheci pessoas que foram mandadas embora porque denunciaram coisas e tudo mais. E infelizmente isso é muito comum. E aí, passados 6 meses, eu já tinha aumentado a minha base de seguidores em 50%. Nossa, realmente. No final do primeiro ano, eu tinha dobrado a minha base de seguidores. E aí, no mesmo ano, você já criou o Instagram? O Instagram eu criei esse ano. E o Instagram, a criação do Instagram é curiosíssima. A minha filha de 14 anos entrou no meu Instagram e falou, mas esse seu Instagram tá uma zona. Você precisa editar o seu feed. Você posta tudo, você posta foto da gente, você posta frase, você posta onde estão as mulheres, você posta aqui estão as mulheres, você posta Navy Stream, que é um que eu brinco, né, das coisas que eu gosto de design. Ninguém entende, tem que editar, mamãe. Aí eu falei, tá bom, então vamos criar. Então eu criei várias contas no Instagram, eu tenho onde estão as mulheres, tenho aqui estão as mulheres, tenho um amigo do dia, tenho Navy, e essas também acabei de criar, porque eu adoro cinema, um de cinema. Que eu faço resenha de filme, dos filmes que eu assisto. Mas aí, na época que eu lancei, eu já lancei com o Facebook, com a fanpage do Facebook. Okay. Mas não é uma conversa que tem aderência no Facebook. Ela não... também tem toda a questão do algoritmo, do orgânico, porque eu não investi um tostão nisso. Era só curadoria de conteúdo e provocação. Então, no LinkedIn, a coisa andou. E o que eu venho acompanhando... E obviamente... eu tive muito mais curadoria do que eu imaginava que eu teria, voluntária. Sendo bem honesta com você, eu torcia para que eu não tivesse material. Eu falei, deve ser um trabalho. Não. Eu esperava que fosse só uma inquietação minha. Entendi, tá. Que não que era uma coisa que tivesse latente. De outras pessoas, por exemplo. E quando começou a adesão e as pessoas a me mandarem o conteúdo, eu falei, caramba. Não era só eu que estava incomodada. Eu precisava de... Eu fui o meio. Eu dei voz a uma coisa que estava latente, que as pessoas talvez estivessem inconsciente, mas não ativavam. E que não tinham coragem de começar. Você viu, poxa, tem demanda isso aqui, né? E aí eu comecei a ser muito bombardeada. Foi o lado negro da força, então era isso né? que eu ia falar. Teve críticas? Opa! Começaram as críticas com os homens me criticando. Eu vi mulheres criticando você já uma vez. Mulheres também. Calma! Começou com os homens dizendo que era mimimi, né? Que é a palavra da moda, né? Sim. Quando a pessoa quer desqualificar, não tem, ou não tem argumento para entrar na conversa, ela já desqualifica e já fala que a gente tem que parar de mimimi. Sim.
E eu tenho a maior paciência do mundo, eu argumento até a segunda vez. Depois que o cara, né, eu já não falo mais. Sim. Deixa ele ficar falando sozinho. Cansa, né? Mas quando eu comecei a ver que tinham algumas pessoas que eu respeitava, que estavam reagindo mal, dizendo que eu estava muito xiita, né, eu falei, então eu vou fazer o contraponto. Eu vou criar o Aqui Estão as Mulheres. Eu criei uma hashtag, Aqui Estão as Mulheres. Tá. E aí eu comecei, eu postava uma onde estão as mulheres, com uma foto onde só tinha homem, e eu destacava, fazia um outro post Aqui, com uma mulher que tivesse numa posição de liderança, ou um evento que tivesse mais mulheres, e comecei a fazer o contraponto para mostrar o lado bom também, né? Tá bom. E aí começaram algumas mulheres a me criticar. E o que Por qual? Por onde estão as mulheres? Por onde estão as mulheres. Por onde estão as mulheres. Tá. E o que foi mais chocante para mim foi ver retratado no LinkedIn, que é uma rede corporativa, sim. as pessoas, o grau de ódio e de beligerância que as pessoas têm hoje nas redes, numa rede que não... Se a pessoa for no mínimo inteligente, ela vai se ligar, vai lembrar que todos os recrutadores olham o LinkedIn, né? Mais então moderada, você se né? denuncia com aquele comportamento, né? Mas o que mais me chocou é que as pessoas elas não contestam a ideia, elas agridem pessoalmente você. Elas não vão pelo... Vamos discutir então, certo? Eu penso assim, você pensa assado e tal, porque tudo bem, certo? Se tivermos pensamentos diferentes, mas não, realmente, é muito mais fácil você atacar pessoalmente a outra pessoa. Né? E te ataca sem saber quem você é, sem fazer parte da sua rede. Sim. Né? Então, do ano passado pra cá, eu tive uns 3 episódios de pessoas, e uma delas foi mulher, que me agrediram pessoalmente. Aí eu fui olhar o perfil e falei, gente, mas essa pessoa eu não conheço. Ela não faz parte da minha rede. E ela se sente no direito de invadir a minha rede e me agredir pessoalmente. Exato. E aí eu comecei, algumas eu investi tempo para dizer, escuta, vai estudar primeiro o assunto. Sim. A gente está aqui para discutir, tem um monte de gente discutindo. E discutindo com respeito, com argumentos. Eu adoro quando entra alguém em algum post que pensa diferente de mim. Mas é claro. Porque me faz pensar, Sim. me faz ter um ponto de vista diverso do meu. Claro. Né? E me faz rever o meu ponto de vista e até ou mudar de ideia, que é uma coisa das pessoas inteligentes, né? Mudar de ideia. Porque é possível. Porque é possível, é saudável. Sim. Mas também me faz muitas vezes perceber que tem alguma fragilidade no que eu estou falando e busco mais fundamentação. Exato, você vai buscar mais argumentos, vai estudar mais determinadas ações, então, assuntos. quando a pessoa contrapõe com educação, respeito e argumentos, ela faz com que você se torne uma pessoa melhor, com que você estude mais, com que você se dedique mais. E é assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Nossa, claro, mas será que essas pessoas que criticam de forma tão pessoal, assim, tão esquisita, não são reflexos do próprio mundo corporativo mesmo? Ou que ela vive, ou onde ela aprendeu, né? Sei lá. Essas pessoas que são tão, né, assim, pessoais, né, num questionamento. Talvez seja isso também, porque é um aprendizado, né? É o que a gente estava falando. Você vive num mundo assim, você aprende a ser assim. Mesmo que você seja mulher. Eu acho que existe hoje um grau de intolerância muito grande. Tem isso também. Né? Tem. Acho que existe, sim, um nível absurdo de desumanização dentro das empresas. Pois é, a gente fala tanto de humanização e ainda está assim. Muito desumanizado. E eu acho que, além de tudo, essa construção de uma realidade corporativa e da sociedade mais inclusiva é uma construção de longo prazo. Claro, porque a gente demorou a gente demorou quanto tempo para chegar no que estamos hoje? Então não vai ser da noite pro dia. É uma construção de longo prazo e as pessoas estão muito impacientes. Bastante. Né? Dentro das corporações, essa é uma equação que assim, quem descobrir a maneira, a fórmula de resolver, vai ganhar prêmio Nobel, né? Porque assim... Você acha que é só impaciência? Será que também não tem uma questão de... não é importante mesmo. De não achar isso uma questão relevante? Eu acho que... Marqueteiramente, sim. Mas
Na essência, não. Tem uma inconsciência, e a gente tem que trabalhar toda a questão dos viéses inconscientes. A pessoa, de fato, tem uma ignorância. Sim. Ela não percebe o quanto aquilo é relevante para a sustentabilidade do negócio. Por quê? Porque o mundo corporativo foi criado por homens para homens. Foi. E quem está liderando são homens. Sim. Então, assim, ou a gente traz esses homens para sensibilizá-los e eles perceberem a relevância de promover a inclusão. Pra eles começarem as mudanças, né? Tem que começar com eles. Claro. Eles que estão aí. Qualquer coisa que exclua os homens é burro. Claro. Né? Até porque eles são 50% da população. Sim, né? tá, sim. Então é meio burro isso. Agora, a gente precisa trazê-los junto. E como é que você faz isso? Fazendo com que eles tenham empatia. Sabe qual é o jeito mais fácil? Qual? Quando o executivo tem uma filha. Ah, sim. Normalmente, né? Quando ele tem uma filha, e tem estudos que dizem que a paternidade em si, independente se o Promundo tem isso, independente se é homem ou mulher, quando o homem se torna pai, ele começa a olhar o diferente. mundo de uma maneira mais empática. Sim. Né? Porque ele é obrigado a pensar que ele tem que deixar um legado. Isso. Quando ele é pai de menina, mais ainda ele fica muito mais sensível para essas questões. Tem uma janela de sensibilidade logo que ele é pai. E depois essa janela volta quando a filha dele vai para o mercado de trabalho. Pois é. E quando a filha dele começa a sentir na pele o machismo, o assédio, a exclusão, sim, aí ele quer mudar o mundo. É verdade. Né? Só que a gente tem que fazer com que isso aconteça antes. Né? Não dá para esperar 20 anos para a filha dele entrar no mercado de trabalho. Até porque ela já vai pegar um mercado completamente doente, né? E aí volta para o que eu tinha falado lá no começo, que é assim, como é que a gente está educando as nossas crianças? Eu vejo hoje, e eu me voluntario sempre que eu posso para as escolas, para onde for, eu vejo hoje nos relatos das minhas filhas que os comportamentos machistas dos colegas, adolescentes, pré-adolescentes, muitas vezes de professores, de coordenadores, são muito presentes na realidade delas. Pois é, na escola, né? Um dia desse, a minha filha mais velha, ela tinha uns 11, 12 anos, ela chegou em casa chorando e disse, eu falei, o que houve, filha? Mamãe, o fulaninho, ele falou uma coisa tão horrível, tão machista, que doeu na minha barriga. Ela não conseguia traduzir em verbalizar, palavras. Mas doeu no corpo dela. Doeu, foi físico. Sim. Né? Sim. Então, isso é muito sério. É verdade. E aí tem o outro lado que, assim, quem educa os filhos hoje ainda é prioritariamente a mãe. Sim. A gente está caminhando para um mundo de tarefas divididas. Sim, as coisas já estão A gente evoluiu muito, mas ainda é percebido como a mãe mais presente. E tem muita mãe machista, educando filhos de maneira machista. É verdade. Educando o menino de um jeito e a menina de outro. outro. É muito comum, eu vejo isso. Então isso é muito complicado. É muito complicado você ouvir as bizarrices, né, de tratar a filha como princesa e o filho como garanhão. Isso. Um dia desse eu ouvi uma frase que é bizarra de uma pessoa, de uma mãe, que o filho tá com 20 anos, ela disse assim, eu falo para as mães, para as minhas amigas que têm filhas na idade deles, segurem suas cabras... Que meu bode tá solto. É isso mesmo, já ouvi muitas vezes essa frase. Eu tive vontade de chorar, mas assim, porque eu não sabia nem por onde eu começava. Eu falei, será que vale a pena? Não vale. Não vale gastar energia com essa pessoa. Aliás, com nenhuma pessoa que pense assim, dessa forma. Porque tem isso, infelizmente, né? E eu acho que dói mais quando a gente ouve de uma mulher. Dói mais, porque você fala, como nossa, assim, né? Como assim? Isso, exatamente. Como assim? Como assim? E aí a gente vai fazer um intervalinho, depois eu quero perguntar outra coisa pra você. Que é essa questão das mulheres que atingem cargos extremamente poderosos. Isso é muito bacana, porque elas vão poder contribuir com tudo isso que a gente está falando, essa transformação, mas elas fazem esse desserviço a essa transformação, né? A esse movimento que pode ser feminista ou não, sei lá, você pode dar o nome que você quiser. Aí a gente toca um pouquinho mais nesse assunto. Combinado. A gente volta daqui a pouquinho. Amandinha, tudo bem? Então, aí a gente toca nesse assunto que eu acho muito legal falar sobre isso, porque aí a gente pega outras mulheres, um outro tipo, né? Que é bem legal. E aí você tinha falado mais alguma
coisa. Eu tinha falado da questão das pessoas que estão mudando a mentalidade, que agradecem, que mudam as jornalistas, que dão feedback, que percebem o machismo instalado. Sim, E eu acho que tem também uma coisa que é bacana, Camila, que é falar Isso é uma coisa que a gente não conversou, mas que eu acho que é super importante falar. Claro. Que assim, se você não é uma pessoa inclusiva e que convive com a diversidade na sua vida, sim, o que te faz achar que passou a porta dentro da empresa, você vai virar um líder inclusivo? Porque... Você não pode ser aquilo que você não vive. E tem uma que coisa... você não conhece, esse repertório. Exatamente. E é uma coisa tão difícil de passar, às vezes, isso mesmo para clientes e tudo mais, né? De que uma pessoa, ela é uma pessoa dentro e fora da empresa. Ela não é de um jeito num lugar, então... Mas as empresas ainda pensam dessa né? Então eu não posso ser super simpática na empresa, sociável, eu chego em casa, bato na minha mulher. O nome disso é esquizofrenia, né? Sim, então tem duas personalidades, exatamente. Então tem um problema isso daí. Então, então é legal ver o que pode fazer por essa pessoa. Porque no geral é óbvio que a gente tem papéis, momentos, e a gente até se veste às vezes para determinadas situações. É óbvio que sim, né? A gente sabe disso. Mas quando eu tô aqui na frente do microfone eu falo de um jeito, quando eu tô num cafezinho eu tô falando de outro, a gente sabe disso, né? Mas eu não posso deixar de ser a Camila. Não. A sua essência tem que ser a mesma. Então, às vezes, eu falo bobagem no microfone também, como eu falo em casa, como eu falo, às vezes, na empresa e tal. E por aí vai. Porque é assim que as pessoas são, né? Quando a gente permite que as pessoas sejam elas mesmas... Elas são muito mais felizes, nossa, muito mais produtivas. E a gente também identifica os problemas antes. Porque quando as pessoas começam a interpretar, você acha que aquela pessoa é um profissional incrível e vai ser muito interessante para a empresa tê-lo. Depois de um tempo, ninguém consegue mais segurar aquilo ali. Né? Não é? E começa a dar um problemão. Não, mas ela era assim, ela mudou. Não, ela não era daquele jeito. Ela sempre foi assim. Ela só desempenhou um papel. Para poder ser contratada, para poder estar nessa empresa. Então, isso você tem toda a razão. Isso é uma coisa que é bem complicado. Vamos tocar nesses dois assuntos. E aí a gente fala um pouquinho da perspectiva. O que você está pensando com isso? Né? Se você está pensando em abrir outras páginas. Estou falando do mesmo assunto, né? Ou mesmo fazer algum livro, alguma coisa sobre isso, né? Se você tem outros objetivos. Vamos lá? Tudo bem, Amandinha? Bom, voltamos com o último bloco do Reputação em Foco. Olha, se deixar a gente aqui conversando sobre esse assunto, a gente vai ficar horas e horas, porque isso aqui é tese de doutorado de alguma universidade, ou mesmo um super programa só totalmente adaptado por essa questão, né? Um curso, porque tem muitas arestas, né? Muitos caminhos e também vários pontos para poder analisar essa situação, né? Neiva, a gente estava falando dessa questão das pessoas que entraram, começaram a se engajar, mandaram coisas para você começou a publicar, e as pessoas que não publicavam, né? Acho que com medo de retaliação. Outras que começaram a te criticar, homens e mulheres, né? E aí a gente entrou nessa questão da própria mulher, que às vezes faz desserviço à sociedade feminina, vamos dizer assim, né? E eu queria tocar num assunto que é muito comum, né? Como a gente atende muito cliente, muitas empresas grandes e pequenas, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa que tem um cargo alto, né? Pode ser uma CEO, pode ser que é uma coisa que existe, mas ainda é pouco, né? Uma diretora, uma vice-presidente e tal. E às vezes a gente detecta um problemão de relacionamento, porque são pessoas que identificaram que para crescer elas precisavam ter características masculinas. Só que essas pessoas estão um pouquinho atrasadas, porque hoje em dia os homens estão mais delicados, mais sensíveis. Então, assim, né? Então, outro problema que está gerando, né? Sim. Então, são pessoas difíceis de se lidar, são pessoas inflexíveis, né? São pessoas que gostam de humilhar as outras. E não foi só uma vez que eu vi isso, muitas vezes eu vi. E isso não ajuda, né? Porque por que você imagina que uma mulher que chega num cargo desse, porque você esteve muito tempo em cargos de diretoria, em empresas diferenciadas, de nichos de mercado diferenciados. Por que você vê isso? Por que é necessário fazer isso? O que passa na cabeça dessas mulheres? Eu acho que tem uma questão da própria cultura em que ela foi forjada,
né? Sim. Ela aprendeu aquele modelo e ela teve que se travestir de homem e adquirir comportamentos masculinos para sobreviver. E ela viu que deu certo. E ela viu que deu certo, então já tá com aquele modelo mental sedimentado e não vai mudar para não correr risco. Tá, então ok, Né? vou ficar aqui no meu modus operandi. Essa é uma hipótese, Sim, né? tá. Já conquistei o respeito dos homens, Como eu sou. como eu tô sou, fazendo, né? E não vou mudar. sim. Eu acho que tem uma mulherada que eu respeito qualquer tipo de liderança, Claro, mas claro. que também não pode desqualificar o que é diferente dela. Então, por exemplo, quando eu vejo uma CEO de uma grande empresa dizer, ao ser perguntada numa entrevista, a pergunta era, você se considera uma líder feminista? E ela responder, não, eu tenho horror quando me chamam de feminista, e ela negar todo o papel da feminilidade, do feminismo, Mesmo o feminismo como sendo a busca pela igualdade, claro. porque existe um monte, né, de confusão em relação ao feminismo, existe muito radicalismo de algumas partes. Mas a essência, né? A essência gente, o feminismo não é a antítese do machismo. Sim, a gente não é acha que contra os homens, não, a gente não é contra os homens, a gente Sim. não acha que as mulheres são melhores do que os homens. Também. Não, porque o machismo acha que os homens são melhores que as mulheres. Exato. O nome da antítese do machismo é femismo. Sim. Existe. Tá. Né? Eu aprendi com as minhas filhas. O feminismo, a gente propõe a igualdade, é a busca da luta pela igualdade. Sim. De oportunidades, de acesso, de tudo que os homens têm, sempre tiveram, e que foi negado para as mulheres ao longo do tempo. Então, assim, tendo as mesmas condições, por exemplo, eu sou totalmente a favor da meritocracia, se a condição for igual. Claro. Agora, o que eu vejo muito de argumento quando eu converso corporativamente, assim, né? Eu sou contra a cota, porque eu sou a favor da meritocracia. Isso. Gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. Vamos lá. As cotas ou as metas por prazo determinado, qualquer que seja o nome que você dê, elas são ações afirmativas que têm que ser aplicadas por um tempo para corrigir uma distorção histórica. Até que equalize. Nicho, sim. Equalizou, não precisa mais. Claro. Agora, isso requer vigilância constante. Porque se você cochilar, retrocede. Isso, Por conta da cultura. Claro. Mudança cultural não acontece da noite para o dia. Ficar esperando, né, currículos de mulheres. Não, então vamos atrás. Vamos mudar a maneira como a gente está Sim. recrutando. Vamos ver quais são os gaps, o que precisa desenvolver de característica nas mulheres para que elas compitam em condição de igualdade com os homens. Então tem que montar um programa, de fato, que seja encabeçado pela liderança, que a liderança dê o exemplo, porque se não tiver o exemplo da liderança, não anda. E eu vou mais além, eu digo, tem que doer no bolso, tem que fazer parte do bônus anual dos executivos, um percentual, para ele assegurar que aquilo vai acontecer. Essa coisa de fazer de maneira voluntária, anda, Sim. mas não anda na velocidade necessária. Não, porque claro. a prioridade sempre vai ser aquilo que está na meta, que vai garantir o bônus.